achou da decisão essa semana de afastar o Marcelo Bretas? Olha, eu sou vítima desse processo. O advogado Italmar me chantageou em nome do Bretas. Eu fui obrigado a entregar um documento para ele de devolução de patrimônio da Adriana, pedi a Adriana, que estava em casa, presa em domiciliar, sem comunicação, então tive que fazer carta para ela. Nós não nos víamos, era 2018. Ele foi lá em nome do Bretas, no processo do Ike Batista, me chantagear. Estou falando isso pela primeira vez. Ele foi me chantagear e pediu um documento de devolução de patrimônio meu e da Adriana. Eu falei, meu, tudo bem. Agora, da Adriana, a Adriana advogou para a Mil, para o Bradesco, para a TV Globo. Mas ele foi lá se dizendo mandatado pelo Bretas? Mandatado pelo Bretas. E voltou 3 vezes, dando todo o follow-up do processo. Não gostou desse documento, que é um documento... Ele não gostou do documento, ele, Bretas, mandou eu fazer um outro documento. Mas o Bretas não pedia alguma vantagem via Italmar. Ele não, era uma extorsão, era uma extorsão de devolução de patrimônio. Passa o patrimônio aí. Era uma extorsão do acordo, né? Era uma extorsão do acordo. Eles odeiam a democracia, eles são de direita, eles são preconceituosos, eles têm horror à política de cotas, eles têm horror à vida progressista, eles têm horror a isso, eles são direita e ainda usam o nome de Deus. Esse Bretas usava o nome de Deus, um falso evangélico. Eu sei o que é Deus, porque se não fosse Deus eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus. O que é Deus sozinho numa cela 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus. Isso é um anticristo. Esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres eu vi presas de presos da Lava Jato? Quantos filhos? Quantos irmãos? Um método fascista. Jorge Pisciani foi um dos seus grandes parceiros políticos na vida, né? Eu acho que é amigo também, pessoal. Muito. Né? Uma figura complicada, polêmica, difícil. Em vários momentos a Lava Jato se referia ao Pisciani como chefe de alguns esquemas, você como chefe de outros. Existia algum tipo de subordinação entre você e ele? Ele foi o chefe de algum esquema que você participou? Você foi chefe de um esquema que ele participou? A Lava Jato quis dar um caráter mafioso à política. Mas não havia esse caráter? Claro que não. Claro que não. O Guilherme, primeiro é o seguinte, em política você não lidera com dinheiro. Se você liderar com dinheiro, você tem uma vida muito curta. Ou você é líder, ou você entende a complexidade da política, não é? As contradições. Porque é o seguinte, a política é um instrumento de mudança da vida das pessoas. Ponto. Assim eu aprendi a política. Você não muda a política, assim, você não é líder político na base da grana, porque se fosse assim, os empresários, quantos empresários disputaram a eleição? Eu concordo com você, mas isso é a política. Você comprar bens com dinheiro vindo de Caixa 2, como você falou, não é política, é corrupção, aí é crime. Nisso não tinha um esquema mafioso? Olha, quer dizer, eu não tive fazenda, não tive TV, eu nunca fiz patrimônio com dinheiro de corrupção. Eu basicamente usei o dinheiro de Caixa 2 e volto a dizer. Você não teve fazenda, não teve TV, mas você fez patrimônio com dinheiro de corrupção. Não. Joia é patrimônio. Não, joia não é patrimônio, joia é consumo. Isso aí é outra coisa que o Bretas... Mas é dinheiro, né, que Sérgio? O Bretas... Eu teve uma casa, uma mulher. Eu nunca comprei joia... Uma casa em Mangaratiba, que era uma mansão. Eu nunca comprei... Vamos chegar lá. Eu nunca comprei joia para investimento. Eu comprava joia nas datas festivas com a minha mulher. Um erro, etc. Já assumi isso, com dinheiro do Caixa 2 da sobra. Agora, eu nunca pratiquei corrupção, é isso que eu quero dizer claramente. Eu nunca cheguei e disse assim, olha, bota esse preço aí. Ó, você vai ganhar essa licitação. Você quer ver um exemplo, Guilherme? Os Jogos Olímpicos, você tem ideia do que é ganhar os Jogos Olímpicos com 40 votos diferentes? Boa a gente falar de Olimpíada. Você acha que eu vou corromper... A Olimpíada foi comprada? Você acha que eu vou corromper a princesa Anne da Inglaterra? É um africano que presidia ao comitê de atletismo, que pediu um patrocínio e o Arthur deu. Agora, vai tirar o brilho do meu trabalho, do Lula, do Eduardo Paes, que rodamos o mundo falando de Jogos Olímpicos, pedindo ao mundo que abrisse mão de Tóquio, Madrid e Chicago, que eram 3 cidades prontas para realizar os Jogos, e confiar no Rio de Janeiro, que era a primeira cidade da América do Sul a realizar os Jogos.
E ganhar, Guilherme, por 40 votos de diferença. Não foram esses, o que você está querendo dizer é o seguinte, não foram esses votos que fizeram o Rio ganhar. Pô, pelo amor de Deus, 40 votos de diferença, cara. É a maior diferença da história dos Jogos Olímpicos de inverno e de verão numa disputa de anfitrião de cidade. Mas você botou esse episódio na tua delação. Cara, eu vou te falar, eu fui muito torturado psicologicamente nessa coisa. Essa delação, ela foi usada... Em 2019, eu estava absolutamente em desalento. Absolutamente perdido. 2019, já eram 2 anos de prisão, quase 3. Marco Antônio, meu filho, tinha acabado de não se reeleger com uma... Guilherme, eu estava na cela quando eu vi o anúncio de que o Marco estava inelegível. Numa sexta-feira, domingo, as eleições, Guilherme. Foi aí que caiu a ficha que você tinha que fazer delação? Pô, isso é sacanagem, porque ele não está inelegível. E num processo em que ele me visitava, ele era advogado, meu filho, visitava nas visitas como filho, visitava no parlatório como advogado, e me visitava como deputado federal, como eu vi vários deputados visitando presos da Lava Jato. E ele recebe um processo e dizem, na sexta-feira, o Ministério Público planta no jornal local da TV Globo, e o jornalista tem a obrigação de anunciar, ele é jornalista, ele dá informação. O cara do Ministério Público diz, o Marco Antônio Cabral está inelegível. Domingo a eleição, isso é notícia. Aí está inelegível? Tá. Depois o Boechat deu, depois o SBT deu, depois não sei o que deu. Eu não vi a Globo News, porque eu não tinha acesso à TV a cabo. Foi aí que você decidiu, vou fazer delação? Aí eu fiquei assim, eu falei, acabou, prende a minha mulher, processa a minha ex-mulher, pega o meu irmão, pega o meu filho, eu falei, porra, esse cara quer o quê? E aí eu não enxerguei, Guilherme, que a partir daquele momento, 19, que eu estava tomando aquela decisão, o Brasil entrava nas trevas, num processo de combate à institucionalidade. Então, ao final de 19, início de 20, eu comecei a enxergar que eu estava sendo ali, quer dizer, eu costumava sempre falar com as minhas equipes, por onde eu passei, a gente tem que olhar a floresta, não a árvore. Eu estava olhando a minha árvore, não estava olhando a floresta. Falei, cara, tem um processo institucional de desmoralização da política e das instituições. E eu fui levado a distorcer, a falar coisas assim que eu não queria falar, e graças a Deus o Supremo invalidou. Então é um assunto que eu não, assim, um saco de areia das costas foi jogado ao mar. Quando você saiu... eu não quero falar nisso, não quero falar nesses assuntos que foram divulgados. Aquilo está invalidado, eu tenho que respeitar a decisão da Suprema Corte e louvá-la. Você se arrepende, então, de ter feito delação? Não, porque eu não fiz delação, ela foi invalidada, mas me arrependo da iniciativa. Da iniciativa. Por que o MPF não quis fazer? Porque ali naquele momento eles estavam trocando o comando do MPF, né? O subprocurador que cuidava de Lava Jato, que era pró-lavajatista, estava saindo, a Raquel Dodge estava colocando uma outra pessoa. Vocês registraram isso? Sim. Mas não foi por uma questão de eles quererem que você dissesse coisas que você não queria dizer, não teve isso? Não, foi porque eles... eu podia mentir dizendo isso, eu não vou falar que mentira. Então, eles aqui, eu não sei o nome, um subprocurador da República, você vai saber quem é, só levantar lá, ele estava saindo, o subprocurador que era pró-Lava Jato, e trocando. Sobre o ministro Dias Toffoli, na sua ex-delação, você fala que o escritório da advogada Roberta Rangel, casada com o ministro, teria recebido 4 milhões que seriam pagamento por favores que o ministro prestaria em decisões em relação a 2 prefeitos do Rio de Janeiro que tinham processos no TSE, num período que o ministro estava na corte. Essa acusação sua, exemplo de toda a delação, como a gente já falou aqui, caiu, porque a delação foi anulada. Eu queria te dar a oportunidade sobre esse episódio. Você ali falou a verdade, você mentiu, você distorceu. Esse episódio aconteceu ou não relacionado ao Toffoli? Eu li recentemente que o ministro Toffoli foi ao presidente Lula no dia da diplomação e pediu desculpas a ele por uma atitude em relação ao irmão do Lula. Ao neto do Lula. Ao velório. Ao velório do neto, né? Eu quero aqui pedir desculpas ao ministro Toffoli. Quero aqui pedir desculpas. Eu fiquei com raiva do judiciário
Eu achei que o mundo inteiro conspirava contra mim e distorcia uma história. Peço desculpas, quero pedir desculpas aqui ao ministro Dias Toffoli, que sempre me tratou com muita distinção, que nunca me pediu nada errado. Eu quero aqui pedir desculpas a ele. Você inventou essa história? Não, ela foi distorcida. Foi completamente distorcida. O que é? O que aconteceu de verdade? De fato, era um julgamento no TSE de uma questão de um político que ele tratou como outro qualquer. Eu quero pedir desculpas. Quero pedir desculpas. O meu ódio, a minha raiva, a minha frustração, a minha tristeza. Mas não houve então os 4 milhões? Não houve isso nada não disso. houve. Não houve nada disso. Eu peço desculpas. Foi tudo distorcido por mim, imbuído por um grupo da Polícia Federal. Eu peço desculpas. Você cita também na delação que o atual presidente do TCU, o ministro do TCU, Bruno Dantas, ele recebia por meio de advogados uma quantia de 100 mil por mês para atuar em favor do Orlando Diniz, que a gente já citou aqui na nossa conversa, empresário Orlando Diniz da FEComércio. Na época era presidente da FEComércio, né, Senac, Sesc e RJ. Queria te pedir para detalhar o que você sabe sobre isso. Isso aconteceu? Eu quero Ou aproveitar... esse fato também foi um fato distorcido? Absolutamente distorcido. Eu quero pedir desculpas aqui ao Bruno Dantas, ao Vital do Rego, porque são duas pessoas queridas. O Bruno eu não tinha a menor intimidade. O Vital, por ser companheiro do PMDB, eu já havia conhecido. É mentira isso. Isso foi induzido pela Polícia Federal, não Polícia Federal, porque eu tenho respeito pela Polícia Federal, aqueles que estavam lá envolvidos no negócio, na minha colaboração, que era um desejo desde o início do Ministério Público Federal. Desde que eu fui preso, eu ouvi essa história, as mensagens chegavam a mim que o Ministério Público Federal queria que eu falasse do TCU, a Força-Tarefa da Lava Jato do Rio. Jornais davam isso, que eu ia falar. Mentira, eu nunca falei que ia falar. Isso foi em 2017, foi em 2018, em 2019 eles me fazem essa chantagem. Não houve isso. O Bruno é um quadro que era do Senado, um cara super respeitado que eu não conhecia. Tive 2 vezes com esse cara na vida, e o Vital eu conhecia da política, e isso fez parte de um esforço brutal, que é aquilo que eu te disse antes, a você e a Bruna, de não enxergar a floresta, de um esforço de desmoralizar instituições no Brasil. Sérgio, o Judiciário Fluminense nunca foi convidado para essa festa que aconteceu durante décadas, não só com você não, mas o sistema de corrupção do Rio de Janeiro nunca passou pelo Judiciário Fluminense? Olha, eu primeiro quero discordar frontalmente da tua tese de caracterizar o Estado do Rio dessa maneira. O Estado do Rio, no meu período, foi o maior gerador de empregos do Brasil. Essa autofagia fluminense e carioca, chega, cara, chega. Essa definição de Rio assim, sabe, chega. O que eu fiz nos meus 8 anos foi levantar o astral do Rio. É muito gosto de esculhambar, é muito gosto de dizer que todo mundo aqui é vagabundo, que todo mundo aqui é corrupto. Que isso, cara? Então, cara... Mas é um estado também que teve, dos seus últimos governadores... Por quê? Praticamente todos presos. Porque tá aí, são mais desonestos ou menos, cometeram mais erros do que em outros estados do Brasil? O ponto que eu tô querendo chegar em relação ao judiciário, eu não sei, não vou falar sobre judiciário. Uma coisa é um jogo do poder, outra coisa é o jogo da sacanagem. Jogo da sacanagem eu não posso dizer que tenha tido, porque nunca houve. O que houve foi o jogo do poder. O que é o jogo do poder? Quer dizer, são relações institucionais em que você se relaciona com os poderes, politicamente, institucionalmente. Agora, toma uma grana aí, ganha não sei o quê. Nunca houve isso. Mas sem envolver dinheiro, tá no jogo do poder, por exemplo. Faço fulano desembargador em troca de ser favorecido numa decisão aqui. Não vou falar disso. Não vou falar disso. Isso aí, o assunto está morto lá no STF e eu não vou falar sobre isso. Você considera que durante o seu governo você foi protegido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro? Não, nunca foi. Pelo contrário. Houve situações de questionamentos e de críticas e de inquéritos que não tinham nada a ver e o que eu respondi. Nada. Essa coisa do Cláudio Lopes vai cair. Isso aí tem muita cascata. Cláudio Lopes foi procurador-geral do período dele, foi preso proximamente do Sérgio, temporariamente, dizendo que ele protegia o Sérgio, arquivava tudo numa velocidade impressionante. O Cláudio Lopes não era conivente? Não era conivente, o Cláudio não era conivente, o Marfan não era conivente. O Marfan Vieira, né? Nada. Na sua ex-delação, você falou que ele teria indicado um chefe de gabinete para ser desembargador em troca de enterrar uma investigação sua. Errado. Você mentiu ali?
eu não menti, eu distorci a conversa, porque tudo que é verossímil, que foi o que eles fizeram comigo. Foi exatamente o que eles fizeram comigo, que o Ministério Público fez comigo, a Força-Tarefa da Lava Jato fez comigo. Você distorceu, mas qual era? O que era exatamente? Na verdade, era uma conversa institucional. Vão ter vagas, como é que você está vendo aí? A vaga, naturalmente, uma conversa. Você distorceu por quê? Para passar porque eu estava acuado. Porque eu estava acuado. Eu peço desculpas a essas pessoas e graças a Deus não avançou. Graças a Deus não avançou. Deixa eu voltar num episódio que você citou, que foi o episódio que você foi algemado pelas mãos e pelos pés quando você foi transferido para Curitiba. Eu queria que você contasse um pouco como que você se sentiu, como que foi isso para você. Eu fui para depor em Curitiba, em abril. Tudo bem, o tratamento era aquele japonês, tratamento super respeitoso, de preso, mas super respeitoso. Aquela superintendência é um horror. Aquilo foi feito para deixar as pessoas absolutamente humilhadas. Eu dormia no corredor com o Eduardo Cunha, com Palocci, uma coisa horrorosa, horrorosa. Luz acesa, 24 horas, a gente tinha que botar um tampão no olho para dormir. Uma coisa assim, degradante. E na terceira vez foi essa que Guilherme perguntou antes da transferência. Cheguei lá à noite, dormi, não entendi nada da transferência e tal. E no dia seguinte, eu ia fazer o exame no Instituto Médico Legal e seguir para o CMP, para Pinhais. Aí quando eu estou me arrumando, e o policial penal lá, federal, me orientando o que eu tinha que fazer, falou, agora o senhor vai ser algemado nos braços, nas pernas e na cintura. Eu falei, nunca fui. Ele disse, não, mas tem que ser. Eu falei, pô, mano, que isso? Falou, aqui só quem é bem tratado é delator. Quem falou isso? O chefe da carceragem, que depois até eu soube que ficou amigo do Lula, um louro que até está dito em algum lugar. Chastalo. É isso aí. Chastalo que falou isso. Ele e as pessoas lá que estavam com ele. Aqui só quem é... Bom, o Supremo depois o que você tomou sentiu uma decisão momento? Proibindo que eu nunca mais pudesse ser algemado. O que você sentiu naquele momento? Eu senti Porque o seguinte, vamos lembrar, para quem não está visualizando, vamos botar a imagem aí na edição, mas para quem não está associando uma coisa a outra, isso era a forma que se algemavam os escravos fugitivos. Exatamente. Né? Assim, quando na época da escravidão um escravo fugia, na recaptura, para inviabilizar qualquer tipo de movimento do corpo, você fazia o algemamento completo da pessoa. Exatamente. O que você sentiu, Sérgio? Eu busquei muita força em Deus e na minha autoestima, né? Lembrar quem eu sou. Porque uma coisa, Guilherme, que me nutriu muito, não lá em Curitiba, que pouca gente me conhecia, mas no Rio, era o seguinte, era depoimento permanente de pessoas, familiares de presos, policiais penais, policiais militares, policiais civis. Pô, cara, você foi o melhor governador, você pagava o salário em dia, você remunerava, você reajustava. Né? Qual foi esse momento mais difícil na cadeia? Sem dúvida, foram a prisão da Adriana e no final na expectativa de ir embora, o Zé Eduardo, meu filho. Que ali eu não me controlei, eu tive um AVC, segundo os médicos. Eu virei para o lado, comecei a passar mal e desmaiei. Ela disse que eu bati com a cabeça, fiquei com o olho... E evacuei, o esfíncter solta, a médica me explicou que é uma forma do... É como se fosse desligar o fusível. Uhum. Meu organismo desligou o fusível para evitar o colapso. Aí eu fiquei desmaiado 4 minutos, fui carregado lá pelo sargento Portugal, por outros presos e pelo próprio efetivo, e já convocaram um médico do quartel central, do bombeiro também veio um, e eles deram o mesmo diagnóstico, só foi um AVE, AVC, mas o seu fusível desligou, graças a Deus, você está... E aquilo foi muito impactante. Durante seu governo, publicamente, a gente via que era normal para você ser próximo de empresários. Isso. Era algo que para você não via problema. Você não via problema de frequentar casas de empresários, de receber, ter aviões emprestados, de ter
alguma coisa paga para algum empresário. Como é que você lidava com isso? Você nunca achou que isso era impróprio? Sem dúvida, você tem toda a razão. Essa coreografia que vai ao encontro do que eu havia dito antes. Essa baixa preocupação minha que gerou todo esse aparato cenográfico de imagem minha, de alguém ligado a esses esquemas e tal, exatamente por esse convívio que não pode ser assim. Se você está com um mandato no executivo, em que você licita, em que você pode conviver e deve conviver com empresários, obviamente. Sem empresários, você não tem uma sociedade democrática, próspera, são grandes empreendedores. Você pode realmente no palácio recebê-los, você pode fazer eventos, você pode fazer uma palestra na casa de um empresário que reúna outros. Tudo isso faz parte da institucionalidade. Mas você sabia que era impróprio ou você aprendeu que era impróprio na cadeia? Na cadeia. Na cadeia, reflexão da cadeia. Porque você tem um limite. Sérgio, teve algum momento que você percebeu que as coisas estavam saindo um pouco do controle? Por exemplo, essa sua relação com os empresários? Bruna, muitas vezes, mas não assim, saindo do controle. E teve até momentos duros. O Cavendish, por exemplo, quando nomeei o Wagner Victor presidente da SEDAI, ele falou, porra, você vai me foder. Esse Victor, eu falei, qual é o problema, cara? O Victor vai ser o presidente da SEDAI. Enquanto você era governador, você chegou a falar, isso aqui não é normal, não era para estar acontecendo. Claro. Você sabia que não era normal. E você Bruna, sentia que você não conseguia sair disso? Não. Não conseguia. É isso. Por que você não conseguia? Você acaba, Guilherme, entrando numa roda viva de compromissos. Não é compromisso de custeio da tua vida, não, consumo. Até porque, assim, eu, pessoalmente, eu não gosto de sair comprando, eu gosto de viajar, mas eu não gosto de eu não sou um consumidor. Você não é consumista? Não, mas não sou mesmo. Então, nunca fui. Tenho o menor saco. Eu gosto de livro, de filme, de beber, comer, e conhecer lugares e trabalhar. Mas a coisa da engenharia política. Que aí você começa a financiar todo mundo, as pessoas contam com você, o teu partido conta, os aliados. Tem que pagar fulano, tem que ajudar Beltrano, tem que... A campanha de ciclano. Sérgio, qual foi a última vez que você falou com o Lula? Última vez que eu falei com o Lula foi em 2015, quando ele me convidou para tomar uma cachaça na casa que ele estava no Portugalo. Quando o Pezão ganhou, ele me ligou para dar parabéns, porque ele tinha me dito que o Pezão não ia ganhar, que eu devia optar pelo Lindbergh. Eu falei que o Pezão ia ganhar. Quando o Pezão ganhou, ele me ligou para dar parabéns. Depois você saiu da cadeia, você não falou mais com o presidente Lula. Você ainda não falou com o presidente Lula? Não falei ainda não, mas eu gosto muito dele. Qual é o seu sentimento em relação a ele? É o maior presidente da história do Brasil. O impeachment foi golpe? Olha, eu acho que o impeachment não foi golpe. O impeachment não foi golpe, eu acho que o PT tem todas as razões para ficar repetindo isso, o próprio presidente, a presidência da República, o Fernando Henrique me disse, uma vez eu fui fazer uma palestra no INSPER, e o Fernando Henrique foi almoçar comigo nesse dia, porque o Instituto FHC patrocinava a minha palestra no INSPER, para eu contar o meu case de governo. Depois nós ficamos almoçando e o Fernando disse, olha, eu tenho mais razões para gostar da Dilma do que do Lula. Isso em 2014. Porque a Dilma me trata melhor do que o Lula. Naquela ocasião ele disse isso. Mas a Dilma não vai dar certo, não. Porque a presidência da República é muito imperialista no Brasil. A força da presidência é muito grande. O humor do presidente conta muito. Isso não vai dar certo. Então, acho que a presidenta ela gerou uma tensão desnecessária no país, e a questão fiscal, apontada pela razão do impeachment, ela foi apenas um pretexto para um ambiente político completamente degradado, em que o presidente Eduardo Cunha era uma pessoa muito difícil e ela também muito difícil. Quer dizer, então o chefe de um poder e o chefe de poder muito difícil, batendo o bico o tempo inteiro. Você é filho de um jornalista, de uma museóloga, você nasceu no Engenho Novo, o seu pai, porque ganhou dinheiro no Pasquim, conseguiu vir para a Zona Sul. Você e a sua família, vocês ascenderam socialmente. Foi. Né? Nós éramos uma classe média do Engenho Novo, minha mãe professora,
Meu pai jornalista, duro, brigando, né, para viver. Quando você ascende politicamente, se torna uma das figuras mais poderosas do Estado, a mais poderosa, mas do país também, você foi um governador muito poderoso, você foi pré-candidato quase, né, a presidente da República, o acesso a essa riqueza, né, a esses espaços de poder. O Cabral, que nasceu no Engenho Novo, se deslumbrou com esse mundo? Não, deslumbre eu nunca tive. Deslumbre que eu achava tudo muito natural. Assim, da mesma maneira que eu estou conversando com você aqui, eu conversava com o Clinton fazendo palestra em Davos, onde eu fui fazer palestra. Eu palestrei no MIT, eu palestrei na London School of Economics, eu palestrei na Columbia University por 2 vezes. Isso não te deslumbrava? Não, isso me deixava muito feliz, não me deixava deslumbrado, não. Eu só achei, refletindo na prisão, é que menos é mais. Você não deve nunca achar natural esse tipo de relação promíscua, por exemplo, porque vira promiscuidade entre você. Mesmo que não tenha sacanagem. O Eduardo Paes cometeu alguma ilegalidade Não, ao seu lado? Nenhuma. O Eduardo, a razão, ao meu ver, eu falo como jornalista e analista político. Eu entendo que a razão dele ter perdido a eleição, ele acredita e certamente colaborou aquele depoimento do ex-secretário de obras dele às vésperas da eleição, mas não foi o decisivo. Eu acho que o Eduardo deixou de construir uma história que podia ser mais verdadeira em relação a mim. Quando ele fala, o Sérgio era um personagem que eu me relacionava como outros personagens, como o Dornelles, Pezão, não é verdade. Ele era um amigo fraterno meu. A Cris era uma amiga minha, ele era um amigo meu. Isso me deixou esposa do Eduardo. É uma coisa que me magoou. Me magoou muito. Porque nós tínhamos uma relação de amizade, de carinho, de respeito. Você o tinha como um amigo? Pô, querido amigo. E ele é mim, pô. Me cercava de todos os carinhos. Meus 50 anos foram comemorados na casa do Eduardo, numa festa surpresa em 2013. Sabe? Então, assim, o meu filho, Marco Antônio, fez 15 anos na casa dele, na Gávea Pequena. Ele fez questão de fazer a festa. O Matheus, meu filho, que tem 16 hoje, fez, 8, 9 anos, na Gávea Pequena. Não podia me tratar assim. Por que você acha que ele te chamou de um personagem com quem se relacionava e não Eu acho que amigo? Isso prejudicou ele na campanha dele, porque aí os líderes do interior falaram, pô, que sacanagem é essa com o Sérgio? Ele foi uma pessoa que você se decepcionou. Foi. Você espera voltar a ter contato com ele? Eu não tenho raiva dele, não. Que não precisa. Não precisa falar um personagem. O Sérgio é meu amigo, sim. E eu convivi com ele, sim. Fizemos grandes coisas juntos e, lamentavelmente, ele está respondendo a processo. Pronto. Sabe? Eu acho que é muito mais digno, muito mais legal falar dessa maneira do que você é um personagem. Aí o que acontece, Bruno? A política para governador, você tem 92 cidades no estado. Parece que não é complexo, você fala assim, Minas Gerais tem 700 cidades. São Paulo tem 450, 500 cidades. É mais complexo do Rio. Não é, não. São 92 cidades muito diferentes. É que o carioca não entende, mas Lajes do Muriaé tem uma lógica. Lá no Noroeste. Rio das Flores do Sul tem outra lógica. Paraty, que você vai visitar como turista, tem uma outra natureza. Conservatória, lá em Valença, tem uma outra natureza. Nova Iguaçu. Então, esses players que sempre eu gozei do respeito deles, falei, pô, qual é desse cara? Como é que se trata o Sérgio Cabral assim? E era tão flagrante a nossa amizade, era tão óbvia, tão verdadeira, que eu não tinha cabimento fazer isso. Então, o José Mariano Beltrame alguma vez participou de algum ato ilegal no seu governo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Beltrame é uma pessoa muito séria, eu não vejo há 6 anos e 1 mês. Ele era um policial federal, agente, que fez carreira como agente, depois fez concurso, passou a delegado. Não, ele nunca tinha conhecimento não, de nada. Tá. Mas, em questão de favores... Pelo contrário, quando foi no Pezão, eu estava tentando montar a chapa para o Pezão e pensando no vice, até encontrar o Dornelles. Aí, teve um momento lá que surgiu a ideia do Beltrame. Eu falei, Beltrame, vem cá, você não quer ser vice? Ele ficou meio assim. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, governador, deixa eu lhe fazer uma pergunta.
eu sou obrigado a conviver com fulano, Beltrano. Quem eram as pessoas? Não vou falar. Falei, vai ser sim, Beltrano. Não tem jeito, são pessoas aliadas. Então, governador, tô achando que isso não é uma boa, não é a minha. Falei, então não se violenta, cara. Se o Lula te ligasse hoje, teria alguma coisa que você gostaria de dizer para ele? Primeiro, dar parabéns por essa vitória. Acho que o Brasil tomou a decisão mais correta, independente do que ele for fazer. Acho que a institucionalidade do país voltou. Nós estávamos muito... O Bolsonaro, quando era deputado federal, sempre me respeitou. A gente sempre brigou nas teses, por exemplo, é uma coisa que ninguém sabe, não foi divulgado, eu fui o presidente que aprovei as cotas raciais da LERJ. Quando eu cheguei ao governo, as cotas raciais da UERJ, a remuneração para os cotistas estava congelada, muito baixa, e era só para o primeiro ano. Eu peguei e levei a remuneração, dobrei e levei para todo o curso dos cotistas da UERJ. O Flávio Bolsonaro entrou na justiça contra isso, ganhou uma liminar. Depois nós entramos e ganhamos. Mas sempre assim, a luta era essa, política. Eu fazia umas críticas a ele, essa coisa de defender ditadura, não sei o quê, lá. Mas quando eu fui preso, eu tenho que registrar em 2015 e 2016, perdão, em 2017 e 2018, antes de disputar a presidência, o Marco Antônio, meu filho, tinha gabinete no mesmo corredor que ele. E ele fazia questão de perguntar, Marco, como é que está teu pai? Manda um abraço para ele. O que me gerou assim, poucos fizeram isso, e ele fez. Mas em termos de governo, eu torci muito pelo Lula. E graças a Deus o Lula ganhou. E o Lula é uma pessoa que tem espírito público. O Lula quer acertar, o Lula gosta do povo, o Lula tem a alma do povo. E o Lula gosta de projetos. Queria te perguntar o seguinte, qual o grau de responsabilidade que você considera que você tem, já que você teve publicamente responsabilidade com essa parte bem-sucedida da sua gestão, qual o grau de responsabilidade que você tem com a situação de decadência que o Rio de Janeiro se encontra hoje? Eu acho que você foi na essência do que a sétima vara me acreditava. Olha, Guilherme, eu não sou de fugir das minhas responsabilidades, mas eu entreguei o governo com o padrão Investment Grade. Quando eu saí do governo, a Standard & Poor's e a Fitch deram ao Rio de Janeiro o primeiro grau de investimento pela gestão fiscal de um estado subnacional da América do Sul. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado da América do Sul a obter de agências de risco o Investment Grade. Deixei dinheiro em caixa, tudo pago, todo o dinheiro para concluir o metrô, né? Não a Estação da Gávea, para concluir até o Jardim Oceânico. A Estação da Gávea era a única negociação que o meu sucessor teria que fazer com o BNDES. Mas já a obra feita, já com o buraco chegando na Estação da Gávea, com a estrutura da estação, portanto, tudo... e aqueles 16 quilômetros de linha subterrânea do metrô. Todos os recursos em caixa, salário dos professores, salário dos policiais em dia, todos os servidores ganhando dia, ativos e inativos, tanto que o meu sucessor assumiu em abril de 14 e foi até o final do ano sem nenhum problema. O que aconteceu com o final do ano de 14 foi um grave problema institucional com a Lava Jato, envolvendo o Petrobras, o governo federal, e uma maré difícil no mundo, né, com a recessão econômica internacional, e aí o gestor, quem está com a caneta na mão, que tem que responder a partir de janeiro de 15. Você tinha vendido o Pezão para o eleitor como um grande gestor. Sem dúvida, a responsabilidade é minha. Você errou? Errei. Foi o maior erro político da minha vida. Você já falou com ele depois de sair da cadeia? Não. Guilherme, eu fiquei muito chateado porque, assim, eu vou falar uma coisa pessoal. A Adriana ficou 3 meses presa, foi o maior impacto, e depois o meu filho, mas esse foi um grande impacto. E ele deixou, ela ficou no nível superior das mulheres, que era uma coisa muito ruim no presídio JF. E eram 5 ou 6 celas, eram poucas mulheres de nível superior presas, que ela era uma delas. E era bem em frente ao meu presídio, então um pátio de visita, então eu encontrava com ela toda quarta-feira.
no pátio. Ela era a primeira a chegar no pátio, eu era o primeiro a chegar, liberavam ela da prisão, ela saía dali, e ela muito humilhada, porque na cela nem vaso sanitário tinha. Mas o que o Pezão tinha a ver com isso? Ele é o governador. Ele era o governador, o secretário da SEAP era o coronel Eri Ribeiro Costa Filho, que foi meu comandante da PM. Eu mandei recado pelo meu advogado, pelo amor de Deus, só um vaso sanitário, que não é privilégio, porque a mulher ao lado tem. As mulheres ao lado tem, ela que não tem. Vai ficar usando boi, porra. O que é o boi, perdão? Eu em Curitiba também fiquei usando boi. Você não tem um vaso, você se agacha, né? Você se agacha para evacuar. E aquilo me deixou. Se você me perguntar, os Pezão, você magoado porque ele não foi bom governador, posso ter ficado. Mágoas tenho, mas isso é inconcebível. Então eu prefiro não revê-lo. Sérgio, você quer voltar para a política? Não, porque eu já ocupei os cargos mais importantes do Rio de Janeiro, não quero ser presidente da República, não quero ser governador, quero desenvolver a minha atividade. Eu sou jornalista, gosto de comunicação, fui gestor, fui chefe de 2 poderes durante 16 anos, fui senador da República e fui preso. Então acho que tenho uma vida que pode colaborar com as pessoas, com as empresas. Quero ser consultor, não quero... Consultor em comunicação. Consultor em comunicação e gestão. Para o setor privado. Setor privado. Você não Quer quer dizer, contato com... Se amanhã um partido político me contratar, como o João Santana foi contratado pelo PDT, eu irei trabalhar. Eu irei trabalhar, se eu tiver afinidade com aquele candidato, com aquela proposta. Você diria que hoje você tem um grupo político? Não. Não? Não. Não pretende se filiar a nenhum partido? A princípio, não. Tem algum político que você diga, esse é meu aliado? Não. Se você tivesse que dar um conselho a um jovem político, alguém que, como lá atrás, você vindo do movimento estudantil, quer se tornar um político, que conselho você daria a essa pessoa? Conhecer de fato o Brasil, conhecer de fato as necessidades das pessoas, a vida como ela é. Eu acho que a política brasileira precisa passar a cuidar mais da vida como ela é. Todos os aspectos, porque a gente fica muito centrado na questão econômica, que é essencial. Mas sabe, o país está muito atrasado. O Brasil impede o aborto legal, da mulher impedir. Ninguém é a favor do aborto. Mas como é que o país tem um sistema de ilegalidade onde você tem 1 milhão de mulheres que fazem um aborto de maneira ilegal e 200 mil voltam ao SUS para reparar danos no seu corpo? A questão da maconha, a questão do jogo. O Brasil está cercado pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina, por Cuba, por México, por Estados Unidos, por Canadá, pela Europa, com o jogo legalizado. Por que o jogo é proibido no Brasil? Essas questões, Guilherme, são a vida como ela é. Além da questão social, vai aprender com o povo o que o povo está precisando, pô. Você se arrepende disso? Você sentiu culpa em algum momento? Claro que eu me arrependo. Claro que eu me arrependo, eu não faria outra vez. E digo para os meus filhos, que são as pessoas mais importantes da minha vida, como direi para os meus netos. Claro que eu me arrependo. Eu acho que essa prática é uma prática que, como eu disse, o financiamento público veio corrigir. Você não pode ficar nessa relação que ela acaba sendo promíscua. Ela acaba sendo promíscua. Ela acaba sendo ruim. Porque você altera a relação. Claro que eu me arrependo. Ontem a gente pegou um Uber, eu peguei um Uber no aeroporto, e aí contei para ele que vim te entrevistar. Pedi a ele, o que você gostaria de perguntar ao ex-governador Sérgio Cabral? Na expectativa de que tivesse uma pergunta bem do povo mesmo. Uhum. E aí ele falou, pergunta para ele onde está o dinheiro. Primeiro, se você entrar num Uber, um Uber te perguntar isso, o que você vai responder a ele? Eu diria que eu não tenho dinheiro nenhum. Pelos meus netos, pelo Já Marquinho. chegou para você alguma vez a história? Existe uma lenda urbana Não, no tem Rio uns de Janeiro. vagabundos, tem uns vagabundos. Você conhece a lenda urbana do apartamento? Não, deixa eu dizer. Você teria um apartamento no Rio de Janeiro onde estaria todo o dinheiro escondido. Você já ouviu isso? Eu já ouvi que eu tinha apartamento em Paris, já ouvi que eu tinha apartamento não sei onde. Isso é conversa fiada. Não tenho nada. Tenho uma solidariedade da minha família, uma luta difícil pra cacete para enfrentar a vida. E não tenho recurso nenhum em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil, nem no Rio de Janeiro, lugar nenhum. Então, isso é uma picaretagem que alguns procuradores picaretas plantaram, que esse juiz picareta plantou e que isso fica aí rodando pelo Rio de Janeiro, pelo bom tráfego de fofocas do Rio de Janeiro.